A graça do Senhor Jesus seja com todos. Estamos aqui para apresentar mais um vídeo do resumo da nossa lição bíblica da Escola Bíblica Dominical. Hoje nós vamos falar sobre a mordomia da igreja. Fica aí comigo até o final, vai ser um resumo muito interessante, muito importante para nós, entendeu? Então eu creio que vai edificar muito a sua vida esse resumo da mordomia da igreja, a mordomia da igreja local. Vai ser um estudo muito interessante, é rápido, né? Porque é um resumo. Nosso vídeo também não comporta muita coisa, mas nós vamos aí falar alguma coisa. Se você ainda não se inscreveu ainda no nosso canal, aproveita aí, tá? Se inscreve. Se você já se inscreveu, dê o seu like, deixe o seu comentário, compartilhe. Isso aí é muito importante, nos ajuda aí a divulgar a palavra de Deus. A finalidade do nosso canal não é outro a não ser de divulgar a palavra. Então que Deus te abençoe, você que está aí comigo, você vai receber a bênção de Deus também, ok? Bem, repetindo aqui a lição número 5, 4 de agosto de 2019. Bem, a mordomia da igreja local é o tema da nossa lição hoje. O nosso textual ele se encontra em 1 Timóteo 3, 14 a 15. A verdade prática, ela diz: o cristão deve valorizar a igreja local como ambiente de adoração, comunhão e serviço ao reino de Deus. E a nossa leitura bíblica em classe, ela se encontra em Atos capítulo 9, versículo 31, 1 Coríntios capítulo 1, versículo 1 e 2, e Hebreus capítulo 10, versículo 24 e 25. Temos aqui o nosso objetivo geral, que diz o seguinte: expor que a igreja local é um ambiente de adoração, comunhão e serviço. Então, vai ser uma lição muito interessante, né? E nós vamos ver aqui, como nós já temos aprendido desde a primeira lição, o mordomo é aquele que administra algo que não é dele, a verdade é essa, é do seu senhor. Mas ele tem que administrar bem, porque ele vai prestar conta um dia. E a mordomia é os bens que estão sobre a nossa responsabilidade. Então nós vamos ver aqui nessa lição os bens que estão na igreja local, que Deus entregou na nossa responsabilidade. Entendeu? Então, nós sabemos que tem a igreja universal, né? A igreja cujo nome aqueles estão com eles escrito no livro da vida. Todo aquele que tem o seu nome escrito no livro da vida, esse faz parte da igreja universal, né? Eles estão lá com o seu nome escrito no céu. E a igreja local é aqueles que têm o seu nome escrito no livro da vida, mas também pode não ter, porque às vezes a pessoa tem, né, o seu nome escrito lá no hall de membros, mas não está escrito no livro da vida. Entendeu? Mas isso aí é outra história, mas é um cuidado que a gente tem que ter, né? Não é porque eu sou membro de uma igreja, tenho o cartão de membro, tomo ceia, porque eu sou salvo. Isso aí é uma questão pessoal de cada um com Deus, né? Cada um vai dar conta de si mesmo, mas é um cuidado que a gente tem que ter. A visão não deve ser essa: sou membro de uma igreja local, meu nome está escrito no livro da vida. Aí depende, né, da minha comunhão com Deus. Bem, uma coisa interessante também é que muita gente, né, eu não gosto da igreja, eu não amo a igreja, mas eu amo a Deus. A Bíblia diz: se alguém diz que ama a Deus e não ama seu irmão, é mentiroso. Porque não tem como alguém ter amor por Deus e odiar os irmãos, né? Então, nós temos que amar a Deus, mas temos que amar a igreja também, porque a igreja é o corpo de Cristo, é o corpo místico de Cristo, é a noiva de Cristo, né? Qual o noivo que gostaria de ser amado por alguém e a sua noiva ser odiada por ele? Não, ninguém gostaria disso. Então, quem ama a Deus, ame também o seu irmão. Ame a igreja, certo? Que a igreja somos nós, ok? Bem, vamos ver aqui a mordomia espiritual, dos bens espirituais. Bem, a mordomia e a valorização da palavra de Deus. Bem, uma das coisas que Deus sempre se preocupou, né, é de levar o povo a ouvir a palavra. Então Deus confiou aos seus seguidores, né, a responsabilidade de proclamar a palavra de Deus. O autor traz aqui que há mais de quase 1500 anos antes de Cristo, né, Deus falou por intermédio de Moisés. Deus usou Moisés,
né? Deus falou por meio dele, né? Falou a Moisés e Moisés falou ao povo. Depois, tempos depois, Deus usou os profetas, e desde Samuel a Malaquias, Deus vem sempre usando, né, os seus arautos, né, para trazer a mensagem. Então sempre foi preocupação de Deus, né, trazer o conhecimento dele para as pessoas, através da pregação da sua palavra. E sempre ele usou aqueles seus seguidores, né? Isso aí é muito importante. A Bíblia diz que tempos depois Deus falou por intermédio de outros profetas, certo? E a partir de Samuel até Malaquias, Deus usou os profetas, que nós sabemos muito bem. Agora, nos últimos dias, né, Deus, né, se revelou através do seu Filho Jesus Cristo. E Jesus Cristo, através de Jesus, veio o Espírito Santo, e a igreja está aí proclamando a palavra de Deus. Então, hoje, isso aqui é importante. Hoje, pastores e evangelistas, discipuladores, professores de escola dominical, esses são os mordomos hoje, são os responsáveis pela proclamação da palavra. É óbvio que toda a igreja, né, ela tem essa obrigação de pregar a palavra. Cada membro, ele é um mordomo, ele tem uma responsabilidade em proclamar a palavra de Deus. Como disse o apóstolo Paulo: o que eu recebi do Senhor vos entreguei. Todos os salvos, ele tem a obrigação de passar isso para outras pessoas, dar o seu testemunho. Agora, a responsabilidade maior, né, da evangelização, do ensino, da pregação, né, nas igrejas locais, são dos pastores, entendeu? São dos evangelistas, discipuladores, professores. A esses está a carga maior de proclamar a palavra de Deus, está a responsabilidade. Nenhum líder, nenhum obreiro, né, nenhum ministro do evangelho deve se omitir de pregar a palavra, entendeu? Nunca, ninguém jamais foi chamado por Deus, ter uma responsabilidade na igreja, ele deve se omitir de pregar a palavra de Deus, porque a palavra de Deus, ela tem que ter prioridade na igreja, entendeu? A primazia da palavra nos cultos, isso aí é inquestionável, né? É muito importante os louvores, né? Isso aí ninguém vai questionar, os testemunhos, mas olha, não pode faltar a pregação da palavra de Deus. Jesus nunca disse: ide cantai, ide louvai. Jesus falou: ide e pregai, ide e ensinai. Essa é a maior responsabilidade da igreja aqui na terra, principalmente dos líderes, de que a palavra de Deus nos cultos da igreja local tenha a primazia, certo? Muito bom louvar, eu amo louvar a Deus, é gostoso, mas eu tenho que entender que a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus, entendeu? Então, num culto de pregação, ensino da Bíblia Sagrada, ela deve ter toda a prioridade, a palavra tem que ter o primeiro lugar, certo? Se a mordomia da palavra for negligenciada, né, com certeza nós vamos ter uma igreja raquítica, certo? Já pensou uma igreja que quase não tem palavra, é só louvor e testemunho e milagre? Isso é muito bom, mas nós vamos ter um monte de menino na igreja, certo? E nós precisamos crescer em maturidade. Nada melhor para crescer em maturidade, certo? Em experiência, do que a própria palavra de Deus. A fé vem pelo ouvir, a maturidade. Nós precisamos aprender, né? Então, a prioridade num culto de adoração a Deus é a palavra de Deus, não pode faltar. A mordomia da evangelização e do discipulado. Bem, uma das melhores formas de exercer a mordomia da palavra é evangelizar todos os tipos de pessoa. Não existe acepção de pessoa. Vamos evangelizar só aquele tipo de gente. Não. Pregar a palavra dentro e fora de tempo. Isso aí é a palavra de Deus. Não há acepção de pessoa. Entendeu? Jesus não falou: ide aos judeus, ide aos gentios. Jesus falou: ide por todo o mundo. E quando é ensinar, ele fala: ide e ensinai a todas as nações. O evangelho não tem fronteira, certo? E o evangelho também não faz acepção de pessoa. É isso que nós temos que entender, porque somente a pregação do evangelho é que pode transformar a vida das pessoas. Nada mais transforma,
Entendeu? O que faz mudança, que gera novo nascimento, é a palavra de Deus. Gálatas 3 está bem explicado. É ouvindo a palavra que eu vou nascer de novo. Entendeu? Então, é preciso entender que eu preciso também evangelizar. Isso aí é muito importante. Eu tenho que evangelizar, eu tenho que sair das 4 paredes. Entendeu? Isso é que é importante. A igreja ficar só dentro das 4 paredes, ela não vai ter progresso. Jesus não falou, vinde, nós não somos Israel para ficar esperando. Nós somos a igreja. A igreja, a ordem de Jesus é ide, não é ficar esperando. Então, ficar dentro das 4 paredes é um prejuízo muito grande para a igreja e para o mundo, porque ele deixa de receber a palavra, entendeu? Agora, lógico que juntamente com a evangelização vem o discipulado. Porque se nós não discipularmos as pessoas, eu repito aqui, o mesmo Jesus falou para ir evangelizar e pregar, é o mesmo que mandou ensinar, é o mesmo que mandou fazer discípulo. Então, se nós só pregamos, já pensou você pregar para crente todo dia? Ele não vai crescer espiritualmente, ele vai ficar um menino eterno. Então, a igreja ela tem que ver ter essas duas visões, ide e pregai. Eu tenho que ganhar o pecador para Jesus. Agora, depois que a igreja traz o pecador e ele é salvo, agora eu tenho uma outra responsabilidade que é, qual é? Ensinar ele, discipular ele, fazer dele um discípulo firme, forte para vencer as lutas, vencer as tentações, entendeu? Até ele apanhar maturidade, experiência por si só, ele poder também fazer aquilo que fizeram com ele, entendeu? Porque tudo é segundo a espécie, entendeu? Não adianta que não vai ser diferente da espécie. Se eu for um bom discipulador, se eu ensinar a Bíblia a ele também vai ser um bom discipulador e vai ensinar a Bíblia. Agora, se eu enrolar ele, não for um bom discipulador, não ensinar a Bíblia, levar ele por outros caminhos, ele vai ser um discípulo dessa natureza, entendeu? Então, tudo é segundo a espécie. Então, eu tenho que fazer um bom discípulo, para que ele faça um bom discipulado também com outras pessoas. Entendeu? Não tem como. Ninguém vai apanhar maturidade, ninguém vai ter experiência sem Bíblia. Entendeu? Então, todo crente ele tem que aprender a palavra de Deus. Então, onde há um real discipulado, né, a maior parte das pessoas permanece. Muita gente não se firma na igreja por falta de um bom discipulado. Entendeu? Porque quando ele encontra uma igreja que se preocupa em ensinar e discipular a pessoa, ele fica, né? Pode ser que aqui e acolá um sai fora, mas a maioria fica, porque tem Bíblia, que segura as pessoas, é a palavra. Não adianta querer segurar membro na igreja com entretenimento, que isso aí não vai levar a pessoa a crescer. Isso aí tem na televisão, o mundo está cheio de coisa para entreter as pessoas, né? Bem, número 3, a mordomia do uso dos dons espirituais. Bem, os dons espirituais eles são concedidos para a igreja, certo? Para nós. Tudo que nós recebemos não é nosso, é de Deus. Então nós temos que usar para a igreja. Os dons são para servir a igreja, entendeu? Então, todos eles, né, eles confirmam a pregação da palavra a fim de glorificar a Cristo. Então, os dons espirituais é para isso. É uma ajuda que nós temos para a igreja seja mais firmada na palavra de Deus e o nome de Jesus seja glorificado. Então, a Bíblia, ela mostra que os dons espirituais foram confiados unicamente à igreja. A única instituição nessa terra que pode pregar o evangelho é a igreja. Mais ninguém. Não existe nenhuma instituição autorizada por Deus a pregar a não ser a igreja. Não existe nenhuma instituição na igreja, no mundo, autorizada a ensinar a palavra a não ser a igreja. Certo? Porque eu tenho que entregar o que eu recebi. Sou salvo, então eu vou ensinar o que é a salvação. Então, e só a igreja que tem essa autorização. E os dons vêm para corroborar essa prática aqui na terra. Entendeu? Então, somente a igreja. Então, a Bíblia diz, cada um administra aos outros o dom como recebeu, como bom dispenseiro da multiforme graça de Deus. Então, você vai administrar os seus dons de acordo com o que você recebeu. Ah, mas o dom do irmão é tão bonito, né? Aparece mais, mas foi esse que Deus te deu? Não, então fica no dom que Deus te deu. Certo? Por mais atraente que você acha que o dom do irmão
fica com o teu. Foi esse que Deus te deu. Usa ele, porque Deus vai ser glorificado nele. Entendeu? Bem, encerrando essa parte aqui, na Bíblia há uma orientação para o uso correto dos dons, certo? O dom, ele tem que ser, é você que administra os dons. Então você deve ver como você administra, não como menino, administra os dons que Deus te deu como adulto espiritual, certo? Agora o autor traz algo aqui muito interessante. Ele diz assim, por esse motivo, certas práticas estranhas ao movimento pentecostal não devem ser estimuladas nem toleradas no culto público. Por exemplo, traz como marchar, pular, rodopiar ao som de batida, correr de um lado para o outro, sapatear, fazer aviãozinho, etc. O autor aqui está condenando todas essas coisas, né? Segundo a Bíblia, isso é meninice, imaturidade e muitas vezes revela apenas carnalidade e infantilidade. Então, na opinião do autor, certo? Todas essas coisas não passam de carnalidade e meninice que deve ser evitada na igreja, que segundo ele, isso aí não traz nenhuma edificação para a igreja local. Isso aí não é uma forma correta de você ser um mordomo que agrade a Deus, entendeu? Então, fica aí a palavra, né? E realmente essas coisas aqui não trazem edificação nenhuma, é só para edificação da carne. Então, todo cuidado é pouco. Não quer dizer que você vai virar um robô, uma múmia dentro da igreja, que você não pode nem se mexer. Não é isso. Certo? É os extremos. Nós temos que tomar cuidado com os extremos. Eu posso me alegrar, levantar minha mão, ficar de pé, dar glória a Deus, tudo bem. Mas ele está falando aqui dos extremos. Tem coisas que realmente deixam a gente até meio assustado, né? Bem, vamos lá. Número 2, a mordomia da ação social. A ação social no Antigo Testamento, nós sabemos que Deus, ele sempre se preocupou com a situação das pessoas. Por isso que Deus, na Bíblia, ele é chamado do Deus dos órfãos e das viúvas. Quem é os órfãos e as viúvas? Não significa só os órfãos e as viúvas, significa aos necessitados. Sempre foi, né, o desejo de Deus socorrer os necessitados, seja de qual natureza for. Entendeu? Por quê? Porque os órfãos eram as pessoas sem pai, sem mãe, desamparados. As viúvas também, na época da palavra de Deus, né? Na época do Velho Testamento, até do Novo, eram pessoas completamente desamparadas, abandonadas. Então, é por isso que a Bíblia chama que ele é o Deus dos órfãos e das viúvas. Ele é o Deus das pessoas desamparadas. Então, ele sempre procurou meios para levantar pessoas para ajudar o próximo, certo? Então, por exemplo, o salmista, ele fala, fui moço e fui velho, agora nunca vi um desamparado, um justo, nem a sua descendência mendigar o pão. Aqui ele mostra claramente o cuidado de Deus para com ele, né? Deus cuidou dele. Então, é essa convicção que ele tinha. Embora já fosse velho, ele nunca viu uma pessoa dessa natureza passar uma necessidade. Deus cuidou dele. Agora, é lógico que Deus cuida através da gente. Deus não desce do céu para dar comida na boca de ninguém, para dar roupa a ninguém, para dar um teto para ninguém, para dar um remédio para ninguém. Deus faz isso hoje através de nós, da igreja, né? E ele fazia isso através dos israelitas, certo? Bem, nos provérbios também mostra essa preocupação de Deus, nos profetas, né? O profeta Isaías, o Jeremias, Ezequiel, Zacarias. Então, todas essas pessoas, né, foi usado por Deus para exortar o povo a ter cuidado com os necessitados. Entendeu? Então, esses profetas, esses homens de Deus enviados para pregar a palavra, eles eram usados por Deus para despertar, certo? O povo a cuidar dos necessitados, a cuidar dos carentes. Deus estava sempre lembrando, olha os necessitados, olha os carentes, olha os doentes, olha os velhos, olha as viúvas, olha os órfãos. Então Deus estava sempre usando um profeta para despertar o povo para com esse cuidado, né? Com os necessitados. Então a igreja, lógico, ela não pode ficar indiferente a isso, né? Porque nós vamos ver agora a assistência social no Novo Testamento, ok? Bem, a Bíblia diz assim, fazer bem a todos.
mas principalmente os domésticos da fé. Entendeu? Sem entrar no mérito, se tem aproveitador ou não, não vamos entrar nesse mérito. Mas nós precisamos entender o seguinte: muitas vezes a igreja ajuda muita gente de fora, mas não ajuda os de dentro. É um cuidado que a gente tem que ter, né? Então nós vamos ver aqui nos evangelhos a preocupação que Jesus tinha. Jesus olhou aquela multidão, viu com uma multidão enorme de ovelhas que não tem pastor. E ele, né? Jesus deu muita importância à necessidade de socorrer os famintos. Jesus sempre teve essa intenção, de socorrer as pessoas com fome. Barriga não espera. É esse entendimento. Barriga não pode esperar até amanhã. É esse entendimento que Jesus tinha, né? Então, Jesus deu muita importância a isso. E então, a igreja local, né? Os cristãos, que somos nós temos o privilégio de prover o alimento necessário para aqueles que necessitam do pão cotidiano. Então, isso aí é ajudar o próximo. Quem é o próximo? Aquele que está próximo, o que está precisando. Quem é o próximo da igreja? É o necessitado. Entendeu? Nos Atos dos Apóstolos também houve aí aqueles probleminhas, né? E Deus usou os apóstolos para levantar 7 diáconos para cuidar da assistência social da igreja. E a coisa era tão importante, né, que a Bíblia chama de esses 7 diáconos de trabalhar para assistência social, para cuidar dos pobres da igreja, as viúvas, né, como um importante negócio. Veja a forma de Deus ver. Talvez para muitos, né, cuidar dos pobres não dá trabalho, muitos já falaram, né? Mas para Deus, cuidar dos pobres, cuidar dos necessitados, isso aí é um importante negócio dentro da igreja. Entendeu? Tiago até escreveu, do que adianta você chegar alguém, você orar por alguém que está com fome, com sede, com frio, e você impõe as mãos sobre ele, faz aquela oração fervorosa mesmo, cheia de poder, fala até em línguas estranhas, se for pentecostal, e despede a pessoa com frio, com fome, com sede, sem nenhuma ajuda. Não adiantou nada. A fé sem obras é morta. O que adianta, né? Se não deu o que ele precisa. A gente não é só espírito e alma, não. Entendeu? O cuidado que nós temos que ter com a pessoa é no espírito, na alma e no corpo. Não adianta eu só der palavra. Jesus deu palavra, alimentou o espírito das pessoas, mas depois ele viu que o corpo estava faminto, aí ele multiplicou os pães. Então é essa mentalidade que nós temos que ter hoje. Vamos alimentar o espírito com a palavra? Vamos. Mas tem alguém que está passando necessidade e precisa alimentar o corpo? Vamos dar comida a ele. Tem alguém que está com frio, precisa aquecer o corpo? Vamos dar um agasalho para ele. É essa mentalidade divina para com a mordomia da igreja nesse aspecto. Entendeu? Nós não podemos ser negligentes. O apóstolo ensinou isso nas epístolas. O próprio apóstolo Paulo falou que quando os Pedro, Tiago, João deram a destra da comunhão a ele, só pediram uma coisa a ele: Paulo, lembra-se dos pobres, o que ele falou que cuidou conforme eles pediram. Então a maior preocupação da igreja primitiva era com os pobres, entendeu? E deve ser a gente. Então, número 3 aqui: agindo para a glória de Deus, o alívio do próximo. Não precisamos, portanto, de socialismo, marxismo, ou de teologia da libertação, que é um braço do auxiliar do marxismo, né? Que desacraliza o evangelho, politiza o reino de Deus para acolher e cuidar dos necessitados. Olha que importante. Os representantes dessas ideologias malignas, né, usam o ideal supostamente nobre para escravizar as pessoas e perpetuarem-se no poder. Infelizmente, o nosso país, bem como toda a América Latina, é vítima dessa ideologia nefasta, maligna, né? É isso que a gente tem que tomar cuidado. Bem, o fundamento da igreja local para a prática social está nos salmos, né? Nos salmistas, nos profetas, nos apóstolos. Então, a igreja de Cristo deve socorrer os menos favorecidos, porque o amor de Deus está em nós e, portanto, devemos amar o nosso semelhante. Esse amor tem que ser prático. Entendeu? Então,
Que estrutura, isso aqui que eu achei muito importante, gente, professores de escola dominical, pastores, presta atenção nisso. Que estrutura as igrejas locais têm para atender os novos convertidos que se acham em certos grupos? Olha só, aos grupos, prostitutas, ganha uma prostituta para Jesus, como é que fica? Moradores de rua, ganhou um morador de rua para Jesus, está drogado, bêbado, ou está faminto, não tem casa, como é que fica? Qual é a estrutura que nós temos para acolher uma pessoa dessa? Será que há essa preocupação? Existe, né? Prostituta, moradores de rua, drogados, famintos, deficientes e deprimidos. É preciso, à luz do exemplo de nosso Senhor e Salvador, dentro das nossas possibilidades, estruturar o mínimo de condições para resgatar tais segmentos. Sejamos, pois, zelosos na mordomia da ação social. Então, ganhar essas pessoas desses grupos aqui, vão fazer o quê? Ganhar um viciado em droga para Jesus, que não pode viver sem ela, mas ele quer ser crente. Qual é a estrutura que nós temos? Um morador de rua, qual é a estrutura que, então, talvez, se nós pensássemos em se estruturar para buscar essas pessoas, as coisas seriam diferentes. Dá trabalho? Dá, mas o que a gente vai fazer, né? Bem, vamos aqui para a última parte, a mordomia do crente e a igreja local. Então, em primeiro lugar, é preciso congregar. Existe aí, né, o crescimento muito grande dos desigrejados, certo? Então, não há espaço aqui para entrar em detalhes sobre esse fenômeno. Eu tenho um vídeo aí no YouTube, depois tu entra nele, que eu trago uma explicação, né, não muito extensa, sobre os desigrejados. Entra lá no YouTube, né? Procura lá ver o crescimento dos desigrejados. Vê lá no meu canal, certo? E eu estou dando uma explicação bem clara ali, mais longa, que aqui o espaço não dá, né? A situação dos desigrejados. Entra lá, tá bom? E aqui o autor diz, né? Não temos espaço aqui para entrar em detalhe. Entretanto, um dos maiores perigos desse movimento é a falsa ideia, né? Já que a igreja sou eu não preciso frequentar cultos regulares, nem ser membro de uma igreja local. Então isso aí é um erro muito grande, entendeu? Você frequentando uma igreja local, você vai criar os seus filhos junto com outros adolescentes, os jovens com outros jovens, você vai interagir, né? Você se afastar da igreja, você não vai trazer só um prejuízo para você, tu vai trazer um prejuízo para a sua família. E eu vou te dizer, é um prejuízo que pode não ter volta, entendeu? Então, a Bíblia diz diferente. A Bíblia diz assim, ó, não deixando a nossa congregação como é costume de algum, certo? Sua igreja pode ser pequena, pode ser grande, não importa. Vai com alegria para a tua igreja, vai adorar a Deus, leva seus filhos, leva sua esposa, leva seu vizinho, leva quem você puder, vai congregar, vai se alegrar, deixa esse negócio para lá. Tem pastor assim, pastor assado, orienta, Deus vai te dar uma direção, ok? E número 2, líderes cristãos como mordomo. Bem, os pastores das igrejas, eles são os responsáveis porque as ovelhas são colocadas na mão dele. Você veja bem, certo? As ovelhas são colocadas na mão dos pastores, dos líderes, e eles vão dar conta disso um dia. Nós vamos dar conta daquilo que foi colocado nas nossas mãos, entendeu? A nossa responsabilidade é muito grande e nós temos que levar a sério isso, entendeu? Diante de Deus, as almas, né, são confiadas a nós, então nós temos que prestar conta disso. Não podemos tratar as ovelhas de qualquer maneira. É uma mordomia tremenda, um dia a gente vai prestar conta, certo? Outra coisa aqui, nenhum líder deve se comportar como maior do que o outro. Lembra da bacia e da toalha? Como Jesus se comportou diante dos seus discípulos, lavou os pés dele? Então, querido, nós também temos que ter essa ideia. Nós não somos maiores. Se Jesus fez isso, Jesus falou assim, eu sou Senhor, né? E fiz isso em vocês. Então nós, querido, como líder, jamais devemos ter a mentalidade de que somos superior a alguém. Nunca deixa isso entrar na sua cabeça. É pastor, é apóstolo, é lá o que for, mas você é igual aos outros. A tua responsabilidade pode ser maior, mas você é igual aos outros, entendeu? Então, essa responsabilidade
também é dos membros. Não é porque eu sou membro que eu não tenho responsabilidade nenhuma na igreja. Todos nós temos responsabilidade, temos a nossa mordomia dentro da igreja. Ah, porque eu sou membro, sou um zero à esquerda. Não, você vai dar conta da tua mordomia também. Você faz parte do corpo de Cristo. Então você procura fazer a tua parte. Entendeu? Procura fazer. Como? Você pode visitar os enfermos, você pode visitar um desviado, você pode visitar uma pessoa que está triste, você pode orar por alguém, sempre vai ter alguma coisa para você fazer. Entendeu? Então, não se exclua não, eu não tenho nada para fazer. Tem sim, se não fizer um dia você vai dar conta dessa mordomia. Entendeu? Vigia na terra. Entendeu? Então, que Deus te abençoe, querido. Nós encerramos por aqui, e não, o nosso vídeo vai ficar muito longo, mas entenda, a mordomia da igreja local está sob a nossa responsabilidade. Que Deus te abençoe. Se você ainda não se inscreveu, se inscreva, dê o seu like, compartilhe, nos ajuda aí a divulgar a palavra de Deus, tá bom? Um abração para você e até a próxima lição, tá bom? Que Deus te abençoe.